Olá, eh, meu nome é Antônio Condino Neto, eu sou professor de imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e hoje eu venho a falar, tecer algumas considerações sobre a resposta imunológica frente a infecções virais em humanos. Nesses tempos da infecção por coronavírus, em que nós estamos procurando entender, né, como acontece a infecção, os fatores de risco envolvidos, né, e como que nós podemos encontrar elementos de suscetibilidade, resistência, prognóstico, mortalidade, enfim, uma série de fatores que nós ainda estamos por aprender e determinar. Chama atenção que é um vírus que tem alguma variabilidade genética e um espectro de apresentações clínicas como se fossem várias doenças causadas pelo mesmo vírus, o que sugere fortemente que a genética do paciente, que regula de perto a resposta imunológica, possa estar envolvida, né, nesse amplo espectro de manifestações clínicas e formas da doença. O que nós já aprendemos é que esse vírus utiliza um receptor ACE2 e que algumas pessoas, por comorbidades, apresentam um aumento da expressão desse receptor ou até mesmo por provável variabilidade genética, o que facilite a entrada do vírus, do coronavírus, e cause doenças, uma forma mais grave da doença. Contudo, até o momento, nós estamos discutindo a mortalidade pelo coronavírus, as formas respiratórias graves e aquelas que requerem oxigenoterapia, intubação, ventilação mecânica. Mas as publicações científicas agora, no final desse mês de abril de 2020, já começam a apontar outras manifestações clínicas e que já são muito preocupantes, como as manifestações neurológicas. Então, alguns pacientes aparentemente podem apresentar um quadro de demência, alterações visuais, alterações olfativas, alterações auditivas e até mesmo síndrome de Guillain-Barré, né? O que mostra que esse vírus ele pode atingir o sistema nervoso central e sendo que houve essa semana uma publicação científica mostrando que, de fato, o coronavírus pode infectar neurônios. Lembro também o surgimento de casos em crianças na Europa que estão apresentando uma forma de cardiopatia aparentemente causada pelo coronavírus, né, mostrando que o vírus ele também pode causar problemas no coração e também sabemos das manifestações intestinais, as pessoas podem ter diarreia e até mesmo as manifestações renais. Portanto, é bom ter em mente que o coronavírus ele não causa somente doença respiratória. Nós estamos começando a aprender que ele causa muitas outras formas de manifestações clínicas e formas da doença e que provavelmente estão relacionadas a condições genéticas. Eu vou citar alguns exemplos clássicos na medicina causada por infecções virais. Então, eu vou citar a pneumonia grave causada pelo vírus da influenza, que nós bem conhecemos. Existem condições que são atreladas a mutações em 3 genes que regulam a resposta imune. O rinovírus causa também uma pneumonia grave, ele está ligado à mutação em um gene. A encefalite, ou seja, a inflamação no cérebro, né, pelo herpes simplex vírus, ela encontra uma suscetibilidade genética em 7 genes que já está muito bem documentada. As infecções na pele, na forma de verrugas e câncer, vinculadas a 3 genes. As infecções pelo bem conhecido vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose. Esse vírus ele pode evoluir desde um quadro
que aparenta ser um simples quadro gripal, uma dor de garganta, mas ele pode evoluir para uma forma de síndrome hemofagocítica, que é uma doença extremamente grave no sangue, uma doença inflamatória, que pode levar a pessoa à morte, né, devido ao descontrole total da resposta inflamatória. Um quadro linfoproliferativo, ou seja, aumento de gânglios do baço, e até evoluir para uma forma de linfoma, ou uma forma de hipogama-globulinemia, causando uma imunodeficiência com prejuízo na produção de anticorpos. Tá? Existem 7 genes de suscetibilidade, né, que regulam esse tipo de resposta. O vírus bem conhecido da varicela, o vírus da catapora, né, então o zoster, ele pode causar uma forma de infecção sistêmica disseminada muito grave. Existem 2 mutações, 2 genes envolvidos nesse tipo de evolução clínica. Outra ocorrência que nós conhecemos bem, né, ao estudar os casos de AIDS, né, o famoso sarcoma de Kaposi, mas na verdade existe uma forma de suscetibilidade congênita a isso, que é determinada por um vírus do grupo herpes vírus tipo 8. Existe uma forma sistêmica da infecção por citomegalovírus, que é um vírus bastante frequente na espécie humana, então uma forma disseminada, né, e muito agressiva, que é relacionada também a uma mutação genética num gene específico, e a forma fulminante da hepatite A. Veja, a hepatite A que nós conhecemos é uma forma bastante frequente, ela geralmente acontece por contaminação fecal-oral, mas tem pessoas que podem apresentar a forma muito grave e até mortal. Então, ela é ligada a uma mutação de um dos genes que regulam a resposta imune. Então, veja, esse final de abril a gente vive a semana mundial de conscientização das imunodeficiências. 29 de abril é o dia do imunologista, e é nosso dever apresentar material educativo para a população e esclarecer que existem formas muito graves de infecções. Eu citei aqui os exemplos, né, mais conhecidos e assim muito bem documentados de infecções virais, de maneira que as pessoas tenham consciência que quando uma infecção é muito grave, né, e por esses vírus que a gente conhece muito bem, que eu citei aqui para vocês, nós devemos suspeitar de uma imunodeficiência. O nosso grupo atualmente se envolveu com a pesquisa do COVID e nós estamos buscando genes de suscetibilidade à forma grave do COVID. E esperamos poder contribuir para o avanço do conhecimento na área e, com isso, poder construir ferramentas para um melhor diagnóstico e tratamento dos casos. Então, seguimos em comunicação e eu voltarei depois com mais comentários científicos. Obrigado.